dia para você, um ótimo domingo. Quero você com a sua lição na mão. Hoje nós vamos falar sobre o soberano do universo. Quando nós tratamos a respeito do livro de Josué, muitas pessoas podem ter um pensamento errado a respeito de Deus, assim como em algum momento você também já pode ter comparado o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento e pensar, caramba, por que Deus agia de forma tão diferente? Por que Deus mudou tanto? Mas a verdade é que o mesmo Deus do Antigo Testamento é representado no Novo Testamento e continua representado nos nossos dias. Não é que ele era um Deus irado, não é que ele era um Deus vingativo. É que nós precisamos compreender que, desde a criação do mundo, desde o Éden, as nossas escolhas sempre acarretam em consequências. Então não quer dizer que Deus é vingativo, não é que dizer que Deus está irado. Quer dizer unicamente que o ser humano ele faz escolhas e ele vai precisar se responsabilizar por aquelas escolhas que ele fez. Quando nós falamos a respeito da conquista de Canaã, tem pessoas que olham para essa situação e falam assim, nossa, mas Deus ele foi muito cruel, né? Matar o povo, não dar uma chance para os cananeus. Mas a verdade é que essas pessoas elas tiveram inúmeras possibilidades de arrependimento e transformação. Essas pessoas tiveram inúmeras chances de se voltarem para Deus e elas não quiseram. Mesmo com tantas oportunidades que elas recebiam, elas continuam escolhendo permanecer na idolatria. Então, quando Deus, finalmente cumpre o seu juízo ali em relação aos cananeus, é porque aquilo já vinha sendo oferecido há muito tempo, o arrependimento. Mas o coração dessas pessoas estava duro demais para aceitar a Cristo. E é o que vai acontecer no fim da história desta terra. Hoje Deus concede oportunidade para que qualquer pessoa se arrependa e volte sua vida para Ele. Qualquer pessoa hoje, seja ela quem for, não importa o que ela fez, ela tem a oportunidade de se arrepender e ter uma vida transformada e viver assim o restante da sua vida para Cristo. Agora, se assim como os cananeus essa pessoa não quiser, Deus irá respeitar a decisão dessa pessoa, mas também ela vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Então a nossa lição de hoje, ela traz que os juízos de Deus, eles são precisos, cirúrgicos, e ele preserva aqueles que podem ser salvos. Então, se o seu coração é um coração entregue a Cristo, se você tem o desejo de amar a Deus, se você tem o desejo de servir a Deus, ele preserva aqueles que têm o desejo de ser salvo. Agora, aqueles que já têm o coração endurecido e que querem unicamente viver para si, é uma escolha dessa pessoa. Então, nós precisamos compreender que Deus não é vingativo, Deus não é cruel, Deus é justo. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.